E nós vamos falar agora da corrupção do PT, que olha que coisa, tá dando déjà vu no pessoal, olha só, tem planilha de propina com apelidos, olha, temos apelidos novos para a propina do PT, quem imaginaria isso, não é mesmo? Só todo mundo que conhece a história do PT, sempre foi assim, sempre teve corrupção pra caramba, era óbvio que ia ter nesse governo do Lula também, né? Então a gente tem aqui o italiano, que agora é o Stefanuto. Lembra que o italiano na planilha do Odebrecht era o Palocci, né, que foi ministro do Lula e coisa e tal. Agora tá meio abandonado porque ele chegou a fazer delação premiada, delatou o Lula, né? Aí o Lula abandonou ele agora. Enfim, agora temos um novo italiano, que é o Stefanuto, que é o ex-ministro do Lula lá do INSS. Tem o herói E, o herói V, tem mais um monte de gente. Caramba, que coisa, bicho, que tristeza o Brasil. O Brasil não sai disso, cara. Não tem como, né? Porque pô, o pessoal volta pro Lula, cara. Botaram o Lula de novo. Como que eu ia imaginar na minha cabeça, assim, como que eu ia imaginar que em algum momento o brasileiro iria votar no Lula de novo, cara? Não faz sentido isso. Dá muita tristeza no coração esse tipo de coisa, cara. Dá muita tristeza mesmo. Enfim, vamos falar sobre esse assunto aqui. Pois bem, o que chama a atenção nesse roubo do INSS, cara, é que é uma coisa tão básica, que já acontece há tanto tempo, segue um padrão tão conhecido, né? Como é que continuou acontecendo e ninguém falava nada? Aqui, italiano, herói E, herói V. Aqui, olha só, mensagens obtidas pelos investigadores mostravam que os criminosos do núcleo financeiro e dirigentes da entidade organizavam as contas do esquema em planilhas. Cada beneficiário de propina tinha um apelido. É igualzinho ao Odebrecht, né? Sempre a mesma história. O pessoal não quer botar propina. O pessoal tem que organizar a propina, porque tem que pagar propina para um monte de gente, eles têm que organizar direitinho, né? E daí não pode usar o nome da pessoa, porque se botar o nome da pessoa fica estranho, né? Fica uma coisa meio de violação de privacidade. Aí bota um apelido aí. Herói A era o apelido de André Fidelis, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão. Herói V era o ex-procurador do INSS, Virgínio Oliveira Filho. Italiano era o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Todos os três foram alvos da operação, mas tinha outros aqui. Ó. Herói E é o deputado federal Euclides Petersen, que estava registrado na planilha como Herói E. Ih, rapaz, segundo a PF, ele recebia propina por meio de um intermediário, segundo revelam mensagens do WhatsApp obtidas pela PF, né? Então, ou seja, tinha uma planilha, eles mandavam dinheiro, exatamente. O ex-presidente, o italiano, recebia, segundo a PF, uma mesada de 250 mil reais do esquema. Mesada, meu amigo. 250 mil. É um bom dinheiro, cara. 250 mil reais. De mesada, de presente pra você. Toma aqui, 200 mil. 250 mil por mês, né? É bom, né? É bom. Pô, por que o cara não queria sair do presidente do INSS? Pô, ganhando dinheiro, né? E lógico que de onde é que vinha esse dinheiro? Vinha dos aposentados, coitado, da Dona Maria, da Dona Lúcia, que não conseguia tirar, não conseguia receber a aposentadoria total dela lá, tirava desse pessoal para dar pro cara lá, pro italiano e para um monte de outras pessoas, né? A investigação constatou ainda que a entidade atuava como uma organização criminosa estruturada, composta por dirigentes, operadores financeiros, empresários e agentes políticos, todos com papéis definidos na engrenagem da fraude, diz a investigação. PF diz que o deputado citado no esquema é o deputado Euclides Petersen, o herói nas planilhas do roubo lá, parece que ele recebeu 14,7 milhões em repasses ligados ao esquema de desvio da Conafer. Né? Não é à toa que tinha tanto deputado defendendo esse esquema lá. E olha só, essa investigação aqui é de uma entidade, tá? É uma entidade investigada isso daqui. Tem várias entidades envolvidas nessa parada aqui, né? Aqui, os valores, segundo a representação enviada ao STF, foram repassados de forma fracionada por empresas controladas pelo operador financeiro Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado como responsável pela lavagem e distribuição dos recursos desviados dos descontos. Então tinha todo o esquema de lavagem de dinheiro, né? Recebia esse dinheiro ilegalmente, fazia aquela lavagem e pagava. A análise pericial revelou que a Conafer recebeu 708 milhões de reais do INSS, dos quais 640 foram desviados para empresas de fachada e contas de operadores financeiros ligados ao grupo. A investigação constatou ainda que a entidade atuava como uma organização criminosa, né? E aqui, de novo, isso aqui é tudo a Conafer, tá? É uma das entidades. Tudo bem que é uma entidade grande, é uma das maiores entidades envolvidas nessa história. Mas é só uma delas. Tem várias outras envolvidas nessa coisa aqui, né? Fala aqui sobre o núcleo de comando do Carlos Roberto Ferreira Lopes, núcleo financeiro, não sei o que lá, formado pelo o deputado Euclides Petersen e André Luiz, que eu imagino deve ser o assessor, algum assessor dele lá, né?
Enfim, coloca aqui as informações todas aqui. Ó. PF diz que propina Stefanuto aumentou ao assumir a presidência do INSS. Investigado aponta que o ex-presidente do INSS recebia até 250 mil mensais em esquema ligado à Conafer. Só da Conafer, tá? Só da Conafer. Ele podia receber de outras empresas também, de outras entidades que estavam fazendo essa roubalheira também, né? Aqui, ó, segundo a Polícia Federal, o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, foi peça-chave em um esquema que desviou mais de 700 milhões de aposentados. Investigações afirmam que Stefanuto passou a receber 250 mil mensais entre junho de 2023 e setembro de 2024 como parte do esquema, período que coincide com a sua presidência. Os pagamentos, segundo a PF, vinham do escoamento da fraude em massa da Conafer e eram disfarçados como honorários de consultoria, repassados por empresas de fachada. Então, ou seja, o esquema, cara, o esquema é óbvio, o esquema é conhecido lá em Brasília, é muito normal, é isso daí. Você lava o dinheiro, né, aí paga através de uma empresa como consultoria, ou como marketing, esse tipo de coisa, que são atividades que, bom, fiz uma consultoria, tá aqui um documento aqui, eu fiz uma consultoria de alguma coisa aqui, pronto, entrega aquilo ali. Hoje em dia, com o ChatGPT, a pessoa até pede pro ChatGPT fazer, entrega, ninguém está preocupado mesmo se aquela consultoria teve coisa só para poder pagar a pessoa, né? E aqui, ó, em troca da influência institucional, ele teria recebido propinas recorrentes disfarçadas de honorários de consultoria e repassadas por empresas como Stelo Advogados Associados, Delícia Italiana Pizzas e Moinhos Imobiliária. Ou seja, abriram um monte de empresas aqui, ó, PF identifica planilhas de propinas para diretores do INSS e políticos. Um monte de diretores do INSS recebia isso também aqui, ó. Petista movimentou milhões com firmas nos desvios do INSS. Então o pessoal pegou aqui, ó, esse cara aqui é o Ricardo Bimbo, coordenador setorial nacional de tecnologia da informação do PT e ADS Soluções e Marketing. Então essa empresa está no centro da farra do INSS, esquema de desvio de verbas de aposentados que veio à tona por mensagens recentes, né? O Bimbo, que é sócio da Datacor, empresa de tecnologia, viu 120 mil entrar em sua conta pessoal e 8,29 milhões na companhia dele. Ele próprio admitiu ao jornal não recordar os motivos do pagamento nem o serviço que teria oferecido para justificar essa bolada. Pois é, propina mesmo. Aqui, ó, preso na farra do INSS, criaram 10 empresas no mesmo endereço. O pessoal não se dá nem o trabalho de procurar endereço diferente para criar as empresas. Cria tudo no mesmo lugar mesmo, 10 empresas no mesmo endereço e tudo aqui nessa região aqui aqui, ó, tem uma outra aqui, ó. Teve um outro caso aqui que estava num terreno baldio, tá vendo? Não é nessa igreja aqui, tem a igreja aqui, esse terreno baldio do lado aqui, que seria o lote 19 que eles falam aqui, e que não tem nada lá. E tá tudo registrado no mesmo lugar, Recanto das Emas, Avenida Recanto, quadra 203, lote 19. E não tem nada no lote 19 lá, o que tem perto é essa igreja aqui. Ou seja, um monte de empresa de fachada criada exatamente para fazer a lavagem de dinheiro e entregar propina para esse pessoal. Cara, é o mesmo esquema do Petrolão, cara, mesmo esquema. Eu vou te falar um negócio, isso daqui é mais antigo que o Petrolão, é o que eu falo para vocês. Isso aqui já era um esquema antigo que o PT sempre usou. Esse roubo do INSS do PT sempre foi muito comum, né? Aqui, ó, propina para presidente do INSS era paga via pizzaria e imobiliária, né? Então tá aqui, o Stefanuto é detido por ordem do ministro André Mendonça. A investigação aponta o ex-dirigente usava sua influência para facilitar o esquema. Aí engraçado é o G1 aqui tentando colocar, olha só, que o Ahmed Mohamed Oliveira, que é o ex-ministro do Bolsonaro, era apontado como pilar institucional da fraude do INSS. Que coisa curiosa, né? Lembra que a fraude do INSS na época do Bolsonaro, ela era baixinha. Depois que o Lula entrou, é que a fraude explodiu, né? Explodiu em 2023 e 2024. Então, como é que ele é o pilar institucional da parada se a coisa explodiu depois que ele saiu do governo, né? Então tá na cara que aqui é mais uma tentativa da Globo de dizer que não, que a culpa é do Bolsonaro, que o problema começou no Bolsonaro e não sei o que lá, sendo que não, era irrelevante na época do Bolsonaro, né? Aqui, ó, agora, esse cara aqui aparentemente fez coisa errada mesmo, tá? Então tem que ser punido mesmo, né? O que eu falo pra vocês, corrupção tem em todo o governo. A diferença é o governo que combate a corrupção e o governo que não tá nem aí pra corrupção. Por que a coisa explodiu no governo Lula? Porque o Lula não tá nem aí pra corrupção, deixa acontecer, até gosta que tenha corrupção, né? Anteriormente conhecido como José Carlos Oliveira, ele mudou de nome depois de se converter ao islamismo, logo após deixar o governo Bolsonaro, né? Ele comandou a pasta da Previdência durante o governo Bolsonaro e teria autorizado repasses ilegais e recebido vantagens indevidas enquanto ocupava cargos estratégicos no órgão. Mas, curiosamente, ele não foi preso, tá? Ele está sendo investigado, mas não foi preso. Uma planilha apreendida datada de fevereiro de 2023 registra o pagamento de R$100 mil
ao contrato identificado São Paulo Yasser, que eles estão dizendo que é esse cara. Mas o cara é Ahmed Mohamed Oliveira. Eu não sei qual é a ligação dele com o cara, mas enfim. E segundo eles estão dizendo, eram apelidos para se referir a Oliveira, e os investigadores também encontraram mensagens de agradecimento enviadas a Cícero Marceloni após o recebimento de valores, né? Então é possível que o cara já tivesse nessa história. É o que eu falo para vocês, esse golpe do INSS, isso já existe há muito tempo, muito antes do Bolsonaro, do primeiro governo Lula que começou esse troço de desconto de aposentado, e começou já com o PT roubando essa parada. Gleisi Hoffmann e o ex-marido dela, o Paulo Bernardo, já roubavam o INSS naquela época e continuaram nessa parada, né? Aí estão querendo, a Globo está querendo dizer que ele é o pilar, ele que é o problema, o cara do Bolsonaro é que é o problema, sendo que, porra, a parte dele é a menor parte da parada, quando a coisa era pequena ainda. De novo, corrupção tem em todo o governo. A diferença é o governo que combate a corrupção, o governo que não combate a corrupção, que é o caso do Lula, é que a coisa descamba, né? O que chama atenção, como diz aqui o Cláudio Humberto, é que foi fácil pra caramba. O INSS estava pronto para ser saqueado, afirma o relator da CPMI. É muito fácil roubar a coisa. Isso aqui vem, de novo, quando é que começou esse roubo? Começou lá no Lula 1, quando o Lula começou esse negócio de desconto de aposentados. Já estava tudo pronto para fazer isso, tudo girava em torno de fazer esses descontos ilegais de aposentados, né? Então, aqui, ó, regras frouxas, não houve engenharia tão complexa, não é alguma coisa muito violenta, nada muito, não teve que enganar ninguém, só precisava pagar o pessoal do INSS para botar lá os descontos lá na planilha. É só isso. Então, eu acho que a saída disso daqui, o Senado recentemente aprovou uma lei que proíbe desconto do INSS, proíbe. Ah, tu quer fazer uma associação pro aposentado, para ajudar o aposentado? Beleza, tu manda o boleto para casa do aposentado, se o aposentado quiser, ele vai pegar o boleto seu, vai lá e vai pagar com a aposentadoria. Mas desconto automático da coisa não pode ter por conta desse negócio. Eu acho que é a melhor saída mesmo. Assim, infelizmente, devido a isso aqui, porque o desconto automático seria uma coisa cômoda realmente para a empresa e para o aposentado, né? Mas dado o grau de roubo que tem nesse negócio aqui, não tem outra alternativa, né? Enfim, o pessoal critica também o excesso de habeas corpus feitos pelo STF, que impediu que várias dessas pessoas fossem investigadas pela CPMI do INSS, né? Então, assim, realmente um absurdo isso daqui. De novo, voltando para a época do Petrolão, planilha, apelido, e pode ter certeza, isso aqui é uma das empresas ligadas a essa fraude. Pode ter certeza que vai ter outras, e vai chegar no Lula, porque certamente vai chegar no Lula. No momento que chegar lá na Sindinap, lá do irmão do Lula, é lógico que chega no Lula.